Ora viva, seja muito bem-vindo! Eu sou Camuaso II. Há um aumento vertiginoso da criminalidade em Angola, sobretudo em Luanda, que submete a população inocente cada vez mais à mercê de assaltantes. Preocupa sobremaneira a onda de raptos, assaltos, agressões físicas, assassinatos que se encontra a cidade capital. Relatos dão conta, inclusive, de taxistas a raptarem passageiros. Afirma-se haver muita insegurança nos bairros. Há percepção, dizem algumas vozes, que a população está abandonada. Para tratarmos sobre este assunto da violência, o alto índice de criminalidade em Angola, faço-me acompanhar do psicólogo criminal Domingos Gina. Domingos Gina, muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui na TV Camuaso. Muito obrigado a nós. Desde já estamos para servir. Muito bem. Como compreender o que se passa? O que está na base deste alto índice de criminalidade que se registra sobretudo na cidade capital, Luanda? Antes de mais, para tocar nesse tema, eu gostaria de fazer uma pequena introito concernente à criminalidade. Não se pode falar de criminalidade sem antes fazer uma acolação à Escola Criminológica de Chicago, visto que ela faz análise do desenvolvimento urbano, a mobilidade social e a criminalidade ali existente. Vimos que a cidade capital, Luanda, ela está intrinsecamente ligada à província de Chicago. Vimos que aqui o crime é encarado como um fenômeno ligado à área natural. E vimos que a nossa grande cidade de Luanda está entre uma das cidades do mundo com o maior índice de população. Falando sobre a relação entre crime, criminoso e a sociedade. Nós vimos que o crescimento vertiginoso e desorganizado, os índices de criminalidade e também o crescimento de zonas periurbanas têm influenciado de que maneira para o agravamento do índice de criminalidade. Pois aqui nós temos os bairros, os guetos, onde vivem pessoas pobres e desfavoráveis, as casas desorganizadas com maior índice de becos, ruelas e os amontoados de lixo. Tudo isso propicia para o aumento da criminalidade. Bem, algumas opiniões também dão conta de um acumular de crises que agora estão a explodir. Por exemplo, desemprego, maioritariamente atingindo a franja juvenil, e a população jovem que tem se visto numa dificuldade tremenda em conseguir empregos. Ou seja, um acumular de crises sociais que foram negligenciadas, hoje estão a explodir. Compactuas com estas ideias também? Há muitos fatores que concorrem para a criminalidade no nosso país, praticamente para a província de Luanda. Okay. Se a gente falar sobre criminalidade, nós podemos falar da criminalidade do colarinho branco, que é um crime de elite, mas eu quero que o cerne da questão aqui é sobre a criminalidade no âmbito da delinquência juvenil. Nós temos visto que o crescimento do índice de delinquência dá-se também à falta de pobreza extrema, o índice de desemprego, as más condições de vida e também a desorganização social da nossa capital Luanda. Nós vimos que Luanda tem assistido o crescimento exponencial de pessoas que fazem o êxodo rural, de pessoas que fazem a imigração de outros países, províncias para a nossa cidade capital. Em função do índice de concentração do fluxo populacional em Luanda, a maior escassez de emprego, a procura para o emprego no Estado tem sido maior. Então, quando a procura é demais e a oferta é pouca, dá-se o princípio da vitimização. O cidadão ele é vítima do próprio sistema político que não cria condições fidedignas para poder sustentar o seu vício, o seu trabalho, a sua família, vê-se à mercê do Estado e daí tira fatores para delinquir. Quando muitos de nós temos vulnerabilidade afetiva, aí também há tendências para o índice de criminalidade.
Então, atendendo a esses fatores aqui mencionados, a gente tem como infiltrar-se nos grupos de gangues, né? É o que a gente chama de gangues. Ok. Bem, Domingos Gina falou do colarinho branco. Crime de colarinho branco. Essa criminalidade registrada fundamentalmente na classe juvenil é, de certa forma, um reflexo lá de cima do colarinho branco, ou seja, o exemplo que poderia se dar, que poderia vir lá de cima, não está a chegar, não está a refletir. Fica aquela sensação de que se as autoridades, aqueles que fazem as leis, os colarinhos brancos, que poderiam até engendrar condições de assistência à população em geral, ou dar um exemplo nas suas ações, enfim. Está a faltar isso. Isso também contribui para o aumento vertiginoso. O que é que esses do colarinho branco deviam estar a fazer para minimizar, atenuar a crise? Quanto ao crime de colarinho branco, há um adágio que diz: faça o que eu digo, não o que eu faço. Muitos políticos, muitos empresários e executivos têm esse adágio: faça o que eu digo e não o que eu faço. Vemos que o homem é um ser eminentemente social. Ele não vê-se fora, fazendo as suas realidades fora da nossa sociedade. Eles servem sim de exemplo, mas normalmente, quando nós, de camada mais baixa, não conseguimos concretizar os nossos objetivos, tendo em conta as políticas públicas criadas para o nosso executivo, sentimos-nos frustrados. E quando nós vimos que eles que deveriam dar o exemplo ficam mais a sabotar, a saquear o nosso erário, nós, como camada juvenil com índice de pobreza extrema, nada mais do que também cometer os pequenos assaltos. Seria mais ou menos uma forma de manifestar-se, chamar a atenção. É uma forma de manifestação e também uma forma de revolta. No sentido de chamar a atenção a quem tem direito para criar as políticas que minimizem o efeito da pobreza extrema. Mas aqui também tem um outro porém. Isso para nós, como psicólogos criminais, não é que a sociedade deve criar mecanismo para roubar só porque lá os da elite tendem a ter esse tipo de comportamento. Nós devemos saber que o homem é um ser dotado de razão, é um ser dotado de afetividade e, acima de tudo, empatia. Quando a gente vê no outro como um grande exemplo, eu devo criar um sentimento de empatia para com ele. Agora, não devo criar manifestações no sentido de: se os políticos roubam, eu também vou roubar. Não é um comportamento. Não é uma justificação, não se deve levar como justificativa. Não se justifica o erro pelo erro. Mas agora essa chamada de atenção, essa manifestação toda, está a surtir algum efeito? Tem chamado mesmo a atenção efetiva das entidades? Algumas vezes tem surtido o efeito. Então vamos lá ver. Houve uma onda de sequestros. Começou com um vento, foi sequestrado e aquilo criou um grande alvoroço. A polícia, em meio de uma hora, orquestraram tudo e conseguiram detiver os próprios miliantes. Ele saiu ileso da situação. Fruto de que eu, como um pacato cidadão, fiz isso no sentido de chamar a atenção a quem tem direito para criar mecanismos de controle, de defesa e de segurança para a população. Teve sentido, um sentido enorme, porque a Polícia Nacional teve que criar mecanismos de controle, de segurança e de defesa para a sociedade em si. Ok. Podes citar um projeto de segurança que se deve levar em conta, do afã de minimizar tudo isso? Que soluções devem ser implementadas? Alguns projetos são, primeiramente, para minimizar a questão do rapto, do sequestro, os nossos governantes deviam criar para cada município da província de Luanda táxis distintivos. Para o município de Kazengue, tinha de se criar um táxi de cor branco, para o município de Viana, táxi de cor azul e assim sucessivamente, para que eles sejam catalogados nas associações de táxi para se ter maior controle.
Porque quando não se tem maior controle, não se vai saber qual município, qual rota é que os taxistas fazem, qual deles sequestrou, se é de que município, se o táxi é de que cor. Quando não se tem essa distinção dos táxis, das rotas que eles devem fazer, aí fica atabalhoado, porque não se sabe se o que sequestrou foi de que município ou não. Se o Estado criar políticas ou mecanismos de se criar táxis com as cores e as determinadas rotas, quando se cria isso, evita-se o índice de criminalidade nas diversas áreas. Porque quando se tem um distintivo e as rotas que os táxis devem atuar, quando acontecer um ato do gênero, já vamos saber quais são os prevaricadores. Muito bom, estou a conversar com Domingos Gina, psicólogo criminal, a partir de Luanda, em Angola, para inibir a ação de criminosos, tal como o psicólogo já acabou de mencionar. Outras medidas também podem ser, por exemplo, apostar mais fortemente na segurança eletrônica. A Polícia Nacional criou o Centro Integrado de Segurança Pública, colocar câmeras nas ruas, no sentido sim, de eu saber ia perguntar quais são justamente as isso. zonas, ok? Tem câmeras nas ruas, mas, atenção, só nas ruas asfaltadas, nos bairros, nas periferias, onde muito acontece, onde a população clama de ajuda do Estado, lá não se encontram esses meios. E também é necessário que se crie, neste caso, o fator de mobilidade social e o fator de mobilidade informal. A mobilidade social, que é a família, a integração de pessoas, pode levar à integração de pessoas a cometerem certos crimes. Não se revê nas políticas públicas implementadas pelo Estado, eles acham-se vítimas, porque eles não sentem-se integrados nas políticas que o Estado implementa. Como mecanismo de defesa, o que é que ele vai fazer? Vai aderir aos grupos de gangue e lá começa a fazer os seus assaltos. Vai se rever dentro do seu grupo quais são os modos operantes, os modos vivendi que o seu grupo faz. Aquele linguajar, o nosso famoso calão, ele vai se sentir reintegrado dentro daquela comunidade, pois que ele é aceite os seus costumes, os seus hábitos, é aceite dentro daquela comunidade que é a sua gangue de roubalheira. Então, ele aí sente-se bem e tem como ele quer fazer os seus desmandos na sociedade no lato senso. Também vem o fator social informal, que é a família, igreja, escola, profissão e grupo de par. O sistema informal vai socializando a pessoa no seu convívio social, mas essa pessoa ele vai ter o medo do desprezo, porque quando vai tratar o registro criminal, uma vez que ele já cometeu o crime, ainda vem taxado como criminoso no registro criminal. Aí há uma estigmatização do próprio Estado. Então, essa política que o Estado criou para taxar o criminoso dentro do registro criminal, uma vez que ele já pagou pelos pecados cometidos, ele sente-se mal, aí volta a reincidir criminalmente para estar na cadeia como o seu modo de convivência normal. Muito bom, esse é Domingos Gina, psicólogo criminal angolano, inscrito na cédula 002327. Algumas dicas da população se proteger de assaltos, pequenas iniciativas, recomendações para quando você que nos assiste, que está em Angola, tiver a sair de casa. Não saia sem avisar. Comunique sempre para onde vai, com quem vai. E se estiver na companhia de alguém, na companhia de quem você vai estar. Se possível, evite ao máximo carregar objetos de grande valor como tablets, joias, celulares caros, em lugares perigosos principalmente. Você pode ter em posse um celular, por exemplo, simples, mais simples, para se comunicar. Outra medida, evite dar informações muito pessoais a estranhos. Evite encontrar-se com pessoas que não conhece, principalmente as quais conhece apenas nas redes sociais. Outra medida também que pode ajudar,
preste bem atenção no táxi antes de entrar. Se você achar algo estranho no táxi em que estiver, desça imediatamente. Ou, se possível, nem suba. Tenha sempre em mente o número da polícia ou o número de emergência de alguém que possa ajudar se estiver em apuros. Psicólogo Domingos Gina, essas medidas podem ajudar de fato, não? Ajudam bastante, porque essas medidas que o Dr. Carlos Amazo mencionou devem ser postas em prática. Muitas vezes nós também temos sido vítima totalmente culpado quanto o infrator. A gente leva um monte de valores em nossa posse, leva joias, relógios, telefones na mão, aí nós estamos a atrair o próprio criminoso. E também estamos a contribuir para que o crime seja cometido. Então nós estamos a ser vítima totalmente culpada quanto o infrator. Olha, essa foi a conversa com o psicólogo Domingos Gina, psicólogo criminal angolano, a partir de Luanda, com a cédula número 0023. 27. Muito obrigado pela gentileza da entrevista e eu quero convidar você que nos assiste a inscrever-se aqui no canal. Inscreva-se, compartilhe sobretudo essa entrevista com o máximo de pessoas possíveis para que possam estar mais atentos às ondas de assaltos e violência no geral que a cidade infelizmente tem registrado nesses últimos anos. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, assim você também ajuda o canal a crescer. Obrigado uma vez mais, psicólogo Domingos Gina, foi um grande prazer. Nós é que agradecemos. Muito obrigado e conte sempre conosco.